Boa noite, eu gostaria de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e mais uma vez agradecer pelo tempo que vocês estão dispondo para estarmos aqui estudando novamente um pouquinho mais a palavra do Senhor. Como sempre, eu tenho me questionado bastante sobre várias coisas e o que sempre me incomodou muito e que tem me incomodado bastante ultimamente é sobre o tempo. Então eu gostaria de falar com vocês um pouquinho, compartilhar um pouquinho do que eu tenho meditado sobre o tempo e, no meu caso, a falta do tempo. Tem uma música do Paulo César Baruch, que é um compositor e um cantor que eu gosto muito dele. E essa letra dessa música específica que eu vou citar a letra aqui para vocês, eu não vou cantar, eu não vou fazer isso com vocês. Ela sempre mexeu muito comigo. Aliás, toda vez que eu cantarolo, mesmo que eu penso na letra, eu costumo chorar mesmo. Ela mexe realmente comigo. Mas vamos lá. O nome da música é Senhor do Tempo. A letra diz o seguinte: eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo o que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto. Teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida. Em todo tempo, Deus. Isso sempre me faz refletir bastante, né? E pensando sobre esse tema em especial, eu lembrei da tanatologia. Para quem não sabe, tanatologia é um estudo, é uma ciência que estuda a morte e os seus processos. No caso da psicologia, eu vou ler para não perder nada do que eu pesquisei. Em psicologia, a tanatologia é o estudo da morte e do morrer, em seus aspectos psicológicos e sociais. Lida com o estudo acadêmico da morte, seu processo e a forma como reagimos a ele. Também estuda nosso relacionamento com a nossa própria mortalidade e com a perda de nossos entes queridos. Eu acho sempre que falar em morte tem sempre muita relação com o tempo vivido ou com o tempo que não teríamos mais. Eu costumo dizer que quando eu penso nos anos que se passaram e na idade que eu tenho hoje em dia, para os que não sabem, eu fiz 50 anos esse ano, graças a Deus, e eu olho para trás e eu penso assim, gente, há 30 anos atrás eu já era adulta. Eu não era mais adolescente, eu era uma mulher adulta. Mas eu penso assim, há 30 anos é bastante tempo, né? Mas será que eu ainda vou viver mais 30 anos? Então, ultimamente eu não tenho olhado o tempo como eu vivi um dia a mais. Agora eu consigo olhar e falar assim, é um dia a menos que eu tenho para encontrar o meu Senhor. Então, um dia a mais que a gente vive é um dia a menos que a gente tem para viver. Mas eu estou falando sobre a tanatologia, na verdade, sobre isso tudo, sobre a morte, como eu expliquei, porque eu acho que tem muita relação com o tempo. Porque eu queria só dar uma introdução com o que eu realmente gostaria de compartilhar com os irmãos. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem, na verdade era uma pesquisa que fizeram na área de tanatologia, e ali eles perguntaram para algumas pessoas que eram pacientes com doenças em fases terminais, né? Então, os próprios pacientes sabiam que eles tinham pouco tempo de vida devido à enfermidade que tinha cometido eles, né? E o que eu achei muito interessante nisso é que cerca de 90% das pessoas que participaram dessa pesquisa, a maioria delas, elas se arrependiam de ter trabalhado demais, de ter ficado tempo de menos com seus familiares e com as pessoas que eles amavam.
né? Mais ou menos como a letra da música do Titãs, Epitáfio, né? Devia ter amado mais, ter chorado mais, devia ter visto o sol se pôr. Então são às vezes coisas tão pequenas da vida da gente, do nosso dia a dia, que a gente não valoriza, porque a gente está sempre muito ocupado. E eu fiquei pensando, né, por que esse tipo de pensamento era tão comum nas pessoas, né? Esse arrependimento por ter ficado tão pouco tempo com as pessoas que amava, ou ter investido tão pouco tempo nas coisas que realmente achava que tinham importância na vida. E aí eu fui pesquisar na Bíblia, fui estudar mesmo, né, e ver o que Deus fala sobre isso. Aí no Salmo 90, no verso 3, diz assim: fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes: retornem ao pó, mortais. Para ti 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrastas as pessoas como numa enchente. Elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã, e pela manhã brota, e floresce, mas à tarde murcha e seca. E no verso 12 continua: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Essa é uma oração de Moisés. Na verdade é isso mesmo, a gente tem que orar pedindo a Deus sabedoria para saber viver, né? E a gente sabe que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é o temor a Deus. E Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Então, se você não sabia, fique sabendo. Deus criou você para você adorar e glorificar a Ele. Mas e o que aconteceu no meio desse caminho que fez a gente andar tão longe de Deus, né? Charles Spurgeon, um grande evangelista do século XIX, inglês, ele disse o seguinte: quem sai correndo da cama para os negócios e não espera para adorar é tão tolo quanto quem não se veste ou não lava o rosto, ou tão insensato quanto o que se lança na batalha sem armas nem armadura. Gente, eu me identifiquei demais com isso. Eu falei assim, gente, eu sou tola então. Quantas vezes a gente acorda e sai correndo e nem agradece a Deus por mais um dia de vida. Mas vamos lá. Em Provérbios 12, 11, Salomão diz o seguinte: quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo. E em Lucas 12, versículo 16 em diante, na parábola do rico insensato, Jesus diz: um homem rico tinha uma propriedade fértil, que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tem espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e os meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Em Marcos capítulo 8, versículo 35 e 36, o próprio Jesus nos diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E não é só o trabalho, na verdade, que ocupa grande parte do nosso tempo, né? Essa tecnologia toda que a gente tem à nossa disposição, ela tem um potencial incrível para nos afastar de Deus. Sem perceber, a gente passa muito tempo em frente à TV. E não adianta a gente falar que crente não gosta de novela, né? Porque não é só novela. Eu conheço muitos crentes, e eu me incluo no meio desses crentes, que adoram uma série de TV, adoram uma Netflix da vida. E Netflix é uma maravilha, gente. Eu não estou dizendo que você não tem o direito de descansar ou de assistir as suas séries da TV, ou mesmo as suas novelas, se você gostar, ou muito menos de trabalhar. O trabalho, ele foi criado por Deus, né? O nosso pão é por conta do nosso trabalho, o nosso suor que garante o pão da nossa mesa. Então, assim, não estou dizendo que trabalho está errado. Está errado é o excesso. Todo excesso é ruim, todo excesso é prejudicial, até de trabalho. Então, reserve um tempo para Deus.
E Deus é o nosso maior exemplo de trabalho, né? Se a gente for parar para pensar, desde o início de todas as coisas, Deus criou todas as coisas e criar dá trabalho, Deus criou tudo. Tudo que existe, todo o universo foi criado por Deus. Vamos voltar à Bíblia agora. Em João 5,17, Jesus nos diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, gente, como eu disse antes, trabalho não é maldição, trabalho é bênção. Tá? Só depois da queda do ser humano, depois que Adão pecou, depois que Adão desobedeceu, que o trabalho de Adão passou a ser cansativo, doloroso, passou a ser tedioso. Mas desde o começo da criação, Adão criava do jardim do Éden. Deus ordenou que Adão cuidasse de todas as coisas e governasse toda a criação. Então você imagina que isso devia dar bastante trabalho. E eu gostaria também de lembrar vocês que o nosso trabalho também é uma forma de glorificar a Deus. Nós somos representantes de Cristo aqui na Terra. Então, onde você está inserido, onde Deus te colocou no seu trabalho, você deve exalar o bom perfume do Senhor, você deve ser um bom exemplo. A gente cristão é isso, são pequenos cristos, somos exemplos de Cristo aqui na Terra, somos embaixadores de Cristo. Então, separe um tempo para Deus. Eu sei que é difícil no começo a gente se organizar, a gente, como eu disse também antes no vídeo, a gente corre muito, a gente trabalha demais e eu vou falar de mim agora, eu sou bem desorganizada com o meu tempo. Eu gostaria que o dia tivesse pelo menos 30 horas para eu conseguir fazer tudo que eu gostaria de fazer. E eu tenho muitos planos, muitas coisas que eu quero fazer e eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo. E eu também me questiono bastante sobre isso. Será que eu não tenho tempo ou será que eu não organizo bem o tempo que eu tenho? Então pense nisso. Se organize, converse com seus amigos, assista muitas séries da Netflix. Tem bastante coisa boa lá, eu assisti bastante já. Tem muita coisa que eu quero ver ainda, está na minha lista. Mas não se esqueça do Senhor. Ele não merece as migalhas do teu tempo. Ontem eu estava conversando com uma grande amiga, minha comadre Simone, e no contexto do que a gente estava falando, mas eu acho que cabe aqui também, ela falou que o Espírito Santo sente muitos ciúmes da gente, que o Espírito Santo sente, ele não quer que você tenha ninguém que você adore mais do que adora ele, ele não quer que você adore nada mais do que você adora ele. Então, não coloque nada no lugar de Deus. Deus é maravilhoso, Deus tem que ser o centro da nossa vida. Viva em função de Deus e o resto Ele vai acrescentar. Tá bom, queridos? Cuide da sua família, cuide dos seus amigos. Guarde um tempo para você descansar. Deus trabalha, mas Deus também descansou. Então, guarde um dia da semana para você descansar. Se você não pode sábado, se você não pode domingo, segunda-feira, não importa o dia. Separe um dia para você descansar. Para você cuidar das coisas que você gosta de fazer. Separe um tempo para tocar um instrumento, para aprender um idioma, para ler. Mas, acima de tudo, separe um tempo do seu dia para estudar a palavra do Senhor e separe um tempo para você estar em comunhão com Deus, em oração. Abra seu coração, né? Você orando, você se quebranta, você coloca aos pés do Senhor tudo que você tem para falar para Ele. Então, e mesmo quando você não tiver nada o que falar, se coloque na presença do Senhor e diga somente que você está ali, que você precisa dEle. E esse tempo, Deus sabe o que se passa no seu coração. Esse tempo vai ser muito valioso e muito importante. E com o tempo você vai ver que as coisas vão tomando forma, que as coisas vão tomando o seu devido lugar. E aí a sua vida vai conseguir ser um pouco mais leve. E eu estou falando isso para você porque eu estou falando isso para mim também. Se organize, guarde um tempo para o Senhor, porque só Deus é o Senhor do tempo. Eu queria aproveitar agora e agradecer a vocês por mais esse dia que vocês estão dispondo do seu tempo para me ouvir um pouquinho. E queria agradecer também a alguns irmãos, que têm retornado para mim. Seu Francisco, obrigada, porque as suas palavras me fazem persistir. Obrigada ao pastor Geraldinho também, que tem comentado em alguns vídeos, e eu queria dizer que o senhor é um exemplo para a gente. Eu admiro muito o seu trabalho e eu agradeço demais. Tudo que o senhor fala realmente tem peso para mim e me motivam
Muito, muito obrigada. Queria agradecer a Márcia, que tem visto também, Dona Ana, Arlete, todas as pessoas que têm comentado, vocês são muito importantes. Esse feedback é muito importante para a gente saber que tem valor o que a gente está fazendo. Isso é importante também. Isso é bom para que a gente não desista. Tá bom, queridos? Eu mais uma vez agradeço. E pensem em tudo isso que a gente conversou agora, que eu coloquei para vocês. E se quiserem, coloquem nos comentários o que vocês acharam disso. E compartilhem com algum amigo também, com algum parente, se vocês entenderem que isso pode ser importante para eles também. Tá bom, amados? Então a gente fica por aqui hoje. E até a semana que vem, se Deus quiser. Que vocês tenham um ótimo restinho de quinta-feira. A gente está pertinho do fim de semana, graças a Deus. E aí a gente pode agora se reunir como igreja, tá bom? Obrigada, queridos. Fiquem com Deus e uma ótima semana a todos. Um abraço.